Bom dia, hoje domingo, 8 de fevereiro de 2026. Estamos seguindo com o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 9 dessa carta de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo 9, Paulo vai falar da liberdade dos direitos do apóstolo, no caso dele mesmo, né? Aqui nós veremos Paulo fará uma defesa retórica, sobre os seus direitos como um apóstolo. Ele vai reivindicar ou afirmar o seu título de apóstolo. E aqui nós veremos que havia certas críticas a respeito de Paulo, em relação ao fato de ele se chamar apóstolo, de ele se autodenominar apóstolo, ao fato de ele provavelmente não ter aqui uma esposa, pelo fato do custo, né, da despesa da sua pregação, da despesa das suas viagens. Então há um conjunto de críticas que leva Paulo a escrever esse tópico nessa carta aos Coríntios. Então percebe-se que não era assim tão concorde essa pregação de Paulo, e que ele enfrentava algumas refratariedades ao seu jeito de ser, à sua forma de agir. Paulo era uma pessoa que tinha uma fala contundente, né? Uma pessoa veemente naquilo que se propunha a fazer. E era defensor categórico, né, da expansão do evangelho para além dos muros judaicos. Então, Paulo entendia que o evangelho de Jesus não poderia ficar circunscrito aos judeus, e que a ideia trazida por Jesus, depois chamada de cristianismo, não era uma variação, uma variante do judaísmo. Não era uma seita, era uma nova forma de se pensar, era uma nova maneira de se agir. E Paulo transpunha os muros judaicos, porque ele entendia que Jesus, que o Cristo, havia feito uma nova marca, teria sim com o Cristo uma nova aliança, um novo momento, e que aquilo que se travava ou que se vivia em função da lei mosaica, com o advento do Cristo, isso seria algo a ser modulado, que a lei não era a determinante maior quando aquilo feria com a ideia trazida pelo Cristo da amorosidade global, da amorosidade, digamos, universal, e não de uma amorosidade, digamos, exclusivista, como, por exemplo, Jesus havia feito uma ligeira correção na lei, quando diz lá no capítulo 5 de Mateus: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso era a lei. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, ele não corrigiu amar ao próximo, ele corrigiu o aborrecer ao inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, Paulo traz a ideia de que havia algumas vezes um choque entre os ditames da lei mosaica e a nova mensagem trazida por Jesus. Um exemplo é esse, né, de aborrecerás o teu inimigo, e vem a fala de Jesus: ama, né, amai os vossos inimigos, ama o teu inimigo. Então, isso mostra que Paulo tentava trazer a ideia que a mensagem do Cristo era muito além dos muros judaicos. E ele foi então aos gentios. Daí a carta aos Coríntios, que era um povo gentílico. Então isso gerou críticas. De quem? Dos gentios, dos judeus, das comunidades para as quais ele escrevia,
Pode ser. Mas fato é que havia, sim, críticas, muitas críticas, como até hoje tem. Né? Dissemos isso no nosso encontro da semana passada. Nós vimos até hoje há críticas, há aqueles que anatemanizam, criam anátema com relação a Paulo. Muitos não concordam com a ideia paulina. Muitos dizem que Paulo estabeleceu um cristianismo à sua moda, que Paulo inaugurou uma exegese própria. Outros não. Dizem que Paulo foi um fiel seguidor, que Paulo foi quem de fato estabeleceu um entendimento maior do ensino do Cristo. Outros dirão que Paulo não poderia se chamar apóstolo porque ele não havia convivido com Jesus enquanto Jesus estava na terra. Mas Paulo dizia que ele havia se encontrado com Cristo, que Jesus é que o chamou, o Jesus, na linguagem paulina, o Jesus ressurreto. Mas outros dizem, mas foi ele quem disse, não teve testemunha, foi só ele. Então vejo que até hoje há discussões, digamos assim, de grande apaixonamento em relação a Paulo. Há ainda hoje. Né? E até alguém me perguntou, certa vez, por que eu estou fazendo o estudo das cartas de Paulo? Porque são registros que estão no Novo Testamento. Muitos dizem que o próprio Novo Testamento é muito paulino, porque dos livros do Novo Testamento, Paulo tem 16. Né? Então, é excessivamente paulino. Outros dizem que os Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, deveria chamar Atos de Pedro e Paulo, porque só falam dos dois. Então, assim, críticas são várias que nós vemos hoje. Mas fato é que está no Novo Testamento, ou estão no Novo Testamento, as cartas paulinas. Uns dizem, alguns estudiosos, que algumas cartas não são dele, como a carta aos Hebreus, questiona-se a carta aos Efésios. Outros questionam, por exemplo, que a segunda carta de Pedro não seria de Pedro. Mas o que está no Novo Testamento são essas epístolas. O que está no Novo Testamento são essas cartas. Se são ou não de autoria, olhemos o conteúdo delas. E é por isso, então, respondendo a essa uma pessoa que me perguntou, justamente isso eu disse, porque as cartas de Paulo estão no Novo Testamento. Então não há por que não estudá-las. Já estudamos parte dos evangelhos e depois vamos estudar o evangelho de João, vamos estudar o evangelho de Lucas, sem problema. Estamos aqui estudando os textos que estão no Novo Testamento. E eu não vou entrar na celeuma de são autênticos, não são autênticos, no sentido de Paulo ou não Paulo. Não vou entrar na celeuma se Paulo fez bem, fez mal. Não vou entrar na celeuma se Paulo era apóstolo, se não era apóstolo. Eu acho que isso drena muitas energias. E é melhor ficarmos estudando o texto, por que não? Né? Se um dia quisermos montar um estudo para clarear, melhor dizendo, para elucidar as pendengas, as celeumas, tudo bem, montamos, mas não vejo que isso leve ninguém a lugar nenhum. Né? Então, vamos para o texto. Né? Então, o que nós temos aqui nesse capítulo 9 da carta de Paulo? Nós temos aqui, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus Cristo, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé?
não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não, o diz também a lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Aqui está uma fala do livro Deuteronômio, lá no capítulo 25. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou se seguramente por nós o que ele diz? Seguramente por nós o que ele diz. Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, terá muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule na glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles que, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, como não desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Interessante essa observação paulina. Aqui vejo uma pergunta, acho que é uma pergunta, da Marília, psicóloga. Simão, algumas citações como submissão da mulher me incomodam bastante, apesar de entender o contexto histórico. Todos os textos foram usados historicamente para justificar a desigualdade de gênero. O que você pensa? Concordo com você. Concordo. E nós vamos chegar nessa parte, viu, Marília? Nós teremos aqui uma fala de Paulo, né, que de fato temos que contextualizar, né? Mas eu concordo com você. Talvez o pensamento obnubilado fez com que pessoas
se justificassem ações completamente desprovidas de bom senso, desprovidas de amorosidade, desprovidas de respeitabilidade, atuasse contra o feminino, contra a mulher. Infelizmente isso aconteceu, você está coberta de razão. Nos incomoda também não a contextualização, mas nos incomoda ter valido disso. E, aliás, hoje ainda, algumas pessoas se valem disso. E a sua observação ela é importante, Marília, pelo seguinte: todo estudo de tradição, lei, texto, tem que se levar em conta o contexto da época. Não se pode julgar o contexto de uma época com o contexto de outra época. Quando fiz o curso de História, isso há muitos anos, eu me lembro que uma das primeiras aulas de introdução ao estudo da história, o professor disse que uma das falácias historiográficas era olhar o passado com o olhar do presente. E isso realmente é uma falácia. Isso é um erro, porque os conceitos, os valores vão se alterando. Então, embora não se possa reescrever o que Paulo escreveu, porque seria a adulteração do texto, se pode contextualizar lá na época e contextualizar no momento presente. E aí, sem dúvida, no momento presente, não pode-se, não há lógica trazer as mesmas falas para aplicabilidade. Pode-se trazer as mesmas falas para conhecer o que foi falado e para uma época de obnubilação do pensamento. Mas para hoje não. Então não há justificativa plausível para poder impor comportamentos hoje que são inaplicáveis porque ferem o respeito à dignidade humana. E nós temos que contextualizar. Como contextualizamos atos que hoje chamaríamos de barbárie, à época eram atos legais, como, por exemplo, o enforcamento, a guilhotina, a espada. Isso era da época. Até havia a profissão de carrasco. Hoje isso é completamente inaplicável e até mesmo inaceitável. Mas não há como não ler na época, na leitura da época, não há como ler de maneira diferente, mas fica para a época, não para hoje. Então, concordo plenamente com o seu raciocínio. Eu não diria que me incomodo em ler o que foi dito. O que pode nos incomodar e deve é tentar valer-se de um dito completamente descontextualizado para o momento presente e querer aplicá-lo completamente. Até a questão do véu, que Paulo vai tratar, salvo engano, dá para olhar aqui, no capítulo 11. Até isso, quer dizer, é um costume da época, não mais se aplica hoje, em alguns povos. Então é bom, sua observação é muito válida para entendermos isso. Né? E isso, Jesus deu o sinal, Marília, deu o sinal. Por que ele deu o sinal? Lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, quando ele vai falar da lei. E ele corrige diversas coisas. Como eu disse aqui no início, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então Jesus faz um conserto na lei. Ele não vai lá e reescreve a lei de Moisés. Ele diz, olha, isso é passado. Ouviste, passado. O que interessa é o agora e o para frente. Então ele disse, ouviste o que foi dito, ou seja, isso é passado. Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Ele muda só o aborrecer o inimigo. Ele mantém o amar ao próximo. Ele diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, ou seja, não vai mais aborrecer. Então é importante que Jesus mesmo foi contextualizando, dizendo, olha, isso é passado, hoje não. Então, da mesma forma, sim, há situações faladas por Paulo que se referiam a contextos
ele tinha os motivos dele no contexto dele, mas não se aplicam hoje. Nenhuma dessas falas estranhas. A Marília pergunta novamente: o que você acha que pode ser feito atualmente para melhorar essa situação, mesmo estudando ainda esses textos? Estudá-los com o olhar da época para a época, e não trazer a época para essa época que vivemos hoje. Todo estudo de historiografia é assim. Nós estudamos o passado para entender o passado, não para aplicar no presente. Então, Marília, sujeito a melhor juízo, sujeito a erro, eu digo que a melhor coisa a fazer é continuar estudando, mas entendendo que estamos estudando o passado para ficar no passado. Nesses casos, não dá para trazer para o presente. Nesses casos, porque não são regras de respeitabilidade. Se você observar as falas de Jesus, todas elas servem para o presente. Todas servem para o presente. As demais são conceitos pessoais, análises pessoais. Então aí tem o valor da análise pessoal. E na época, aplicado à época. Agora, se nós pegarmos as falas de Jesus, né, por exemplo, amai-vos uns aos outros, um novo mandamento vos dou, que vos amem. Veja, nada disso cai em desuso, porque Jesus não falou para um contexto de época, Jesus falou para a eternidade. Então as falas dele reverberam e reverberarão em quaisquer épocas. E serão aplicáveis. Podem não ser aplicadas, mas são aplicáveis. Já as demais falas são a visão limitada de uma pessoa num dado tempo para um dado povo. Então não dá para fazer generalização atemporal, ou seja, para quaisquer tempos, independente do tempo. Mas as falas de Jesus são atemporais. Dita no momento, servem para quaisquer tempos. Olha que diferença interessante, né? Aqui alguém me pergunta se eu tenho YouTube. Sim, tem YouTube, tem um canal lá, Simão Pedro de Lima. A Vera, né? Você está no YouTube? Agora ao vivo não, mas tão logo eu termine aqui a fala, eu deixo gravando aqui, subo pro YouTube, tá? Tranquilamente. O canal é Simão Pedro de Lima. Ok, Marília, obrigado. Aqui a Creseni também afirma, depois vão para o YouTube, verdade, Creseni. A Jana diz: cada tempo exige sua compreensão e ressignificação. Realmente Jesus veio fazer isso. Não vim destruir a lei, mas tá, perfeitamente. Se resume, meu amor, perfeitamente, Jana. É isso mesmo. É muito bom. Obrigado pela ajuda aí. O Elton lembra aqui a fala de Pedro, né? Palavras de vida eterna, exatamente, né? Tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna, muito legal. A Vera, né, também diz, são atemporais de fato, né? É isso, né? Aí aqui, Nussi, que bom esse momento. Obrigado, vamos conversando, né? Então, vindo ao texto, eu disse no início, voltando ao texto, eu disse no início que Paulo aqui estava fazendo uma defesa da sua liberdade, né? Essa é a ideia. E aí ele já começa dizendo isso: não sou eu, porventura, livre? Ou seja, eu não posso ter a livre disposição de mim mesmo? E aí ele mesmo pergunta: não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por que ele faz essas perguntas? Porque ele era questionado sobre isso. Porque entendia, inclusive os apóstolos, que só poderia ser apóstolo aquele que havia convivido com Jesus. Quando foram escolher, entre aspas, o substituto de Judas, que diz que está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo, salvo engano, 2, primeiro 2, agora não me lembro, que a sorte caiu sobre Matias, a condição para se candidatar era ter convivido com Jesus. Então Matias havia convivido com Jesus, conhecido o seu, aspas, ministério. Então só se podia entender como apóstolo aqueles que conviveram com Jesus. Então havia um questionamento. Paulo não conviveu com Jesus?
Paulo não conviveu ali diuturnamente nem esporadicamente com Jesus. Então, por isso, muitos diziam, os cristãos, que ele não poderia ser apóstolo. Ele não poderia se dizer apóstolo. Por isso ele começa aqui dizendo, não sou apóstolo? Ao fazer a pergunta, é uma pergunta afirmativa, é paradoxal, mas aqui é uma pergunta para afirmar. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por que ele diz isso? Porque tinha que conviver com Jesus. Eu falo, mas eu vi Jesus, Jesus me procurou. Ele, depois de crucificado, depois de, aspas, morto, ele me procurou, ele me chamou. Então, sim, eu sou apóstolo. É essa a defesa dele. Alguns até diziam, mas não tem prova, foi só você que viu, ninguém mais viu. Acaso não sois fruto do meu trabalho? Fala, olha, eu não estou trabalhando pelo Senhor, para o Senhor. Então, Paulo aqui faz a defesa. Como que enfrentando uma certa dificuldade, enfrentando, digamos, desconfiança, refratariedade. E aí, então, Paulo faz essa pergunta. E aqui ele vai tratar num assunto delicado. Ele vai tratar do sustento que o trabalhador do Cristo deveria ter. Porque entre os judeus, na ideia, na estrutura judaica, havia os levitas. Das 12 tribos, havia os levitas. Quando se dispersaram, saíram do Egito, segundo a tradição, segundo o Velho Testamento, para cada tribo foi indicada uma terra. Todas em Canaã, mas cada um com o seu pedaço. Mas aos levitas não era permitido ter terra. Eles poderiam ficar em todas as terras, nas 11 outras tribos, mas não teriam a propriedade, porque eles eram a classe sacerdotal, era a classe que iria manter os ditames da lei, e por isso eles não teriam propriedade, porque se tivesse propriedade tinha que ficar só na sua. Então eles eram livres para todas as 12 tribos, as 11 tribos. E eles não podiam trabalhar senão no templo, ou nas coisas da religião. E por isso eles seriam mantidos pelas contribuições. Daí Paulo tratar da contribuição ao templo. Os levitas recebiam, e parte do dízimo era para mantê-los. Parte. Né? Desculpe, aquele imposto pago ao templo, que foi pedido que Jesus e Pedro pagassem, e dízimo era para mantimentos, para consumo e para distribuição aos necessitados. Então a classe sacerdotal era custeada, o custeio, né? O custeio dessa classe sacerdotal era feito pelas pessoas que seguiam a religião, ao judaísmo. Então Paulo vai trazer isso para ser questionado. Não que ele condenasse e nem que ele usasse, mas ele quis fazer disso uma analogia para mostrar que o seu empenho era maior, porque embora fosse direito ser alimentado pela comunidade, ele não queria isso. Ele não se sujeitava a isso. Paulo trabalhava fazendo tendas, vendendo e se mantendo, que ele não queria ser peso para as comunidades, embora ele diga que isso era devido. Por isso nós vamos entender isso aqui. Lia Valente, ela disse, irmão, Ananias curou a cegueira de Paulo. Poderia ser uma prova que Jesus o procurou? Poderia sim. Porque diz o texto que Jesus aparece a Ananias em sonho. E inclusive há um diálogo entre Jesus e Ananias,
porque Jesus acorda Ananias, né, aparece em sonho dizendo Ananias, e Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. E Jesus diz a ele, vá à casa direita, né, vá à casa de Judas, na rua direita, né, e para ele, e diz lá está Saulo, que você impõe as mãos sobre ele, etc. E Ananias responde, Senhor, mas esse indivíduo, né, quer dizer, quem está lá na casa de Judas, na rua direita, é Saulo, o nosso perseguidor. Ananias talvez estava dizendo, Senhor, você tem certeza que é para eu fazer isso? Esse homem veio perseguir a gente, deixa ele lá quietinho, ele está lá no canto dele cego. E aí Jesus diz, eu sei, né? E fala uma frase forte para Ananias, ele é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho e levar a todas as nações. E aí ele dá um puxãozinho de orelha em Ananias e diz assim, deixai que eu mesmo mostrarei a ele o quanto ele padecerá por causa do meu nome. Ou seja, Ananias, não faça juízo de valor. Vai lá, cumpre o que eu estou te pedindo. Em outras palavras, foi isso. Então, é um encontro belíssimo. Ananias poderia tranquilamente ser testemunha disso, como foi, porque Paulo voltar como cristão, foi para perseguir e volta defendendo, isso aí seria muito pouco crível. E Ananias foi um testemunho disso, né? E aí depois Saulo tem toda uma trajetória. Então sim, né, a sua observação é válida. Só que era pouco perante o que se cobrava, principalmente a turma da eclesia de Jerusalém, né? Então, tranquilo, muito bem observado. Agora, Paulo, então, faz esse questionamento. E aí ele diz assim, não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ele está dizendo, olha, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Eu não teria o direito de comer e beber? Eu não poderia ter, por exemplo, uma companheira, uma esposa, como tem os apóstolos, como tem Cefas, ainda cita Pedro? Ou seja, tudo isso é meu direito, né? E ele volta aqui, ó. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, será que nós não podemos deixar de trabalhar para servir ao Evangelho e ser sustentado? Baseado na lei judaica, que diz que a classe do levita tinha que ser sustentada porque se dedicavam às coisas do Senhor. Então Paulo faz a analogia do que eles conheciam, porque eram os judeus de Corinto. E aí então ele diz, quem jamais vai à guerra por sua própria custa? Ou seja, quando vai à guerra, o reino custeia. E ele estava indo, entre aspas, numa batalha, né? Como ele disse no final da sua vida, combati o bom combate. E ele diz, quem planta a vinha não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não se alimenta do leite derramado? Do leite do rebanho? E aí ele cita Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 4. Ele cita lá, porventura, ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa no trigo. Ou seja, o boi está pisando ao trigo para amassá-lo, deixa ele com a boca livre. Se ele quiser comer um pedaço, com um pouquinho ele come. É essa a fala do Deuteronômio. E ele vai usar isso para dizer, olha, se vocês criticam que estamos pregando aqui e a comunidade nos alimentando, mas isso é direito. Só que ele vai dizer, entretanto, não usamos desse direito. Eu só quero mostrar para vocês que é direito, mas não usamos. Porque ele entende que não era devido. Ele vai explicar à frente. Então ele vai fazer todo esse questionamento para dizer, olha, eu tenho liberdade, inclusive a liberdade de não exercer meu direito. Olha que interessante essa observação dele. Eu tenho a liberdade de não exercer o direito que a lei mosaica conferia em relação à classe levita, como quiserem, na relação com as coisas do Senhor, com o templo. Então ele faz a analogia. Ele não está em relação ao templo, mas está em relação ao Evangelho. Então, mais à frente ele diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele se refere aqui à classe levita.
né, que não podia trabalhar, não tinha a tribo, não tinha terra. Por quê? Porque era para servir as coisas do Senhor. Então eram custeados. E ele diz, e quem serve do altar, quem serve ao altar, do altar tira seu sustento. Então Paulo está fazendo essas perguntas retóricas, Assim ordenou também o Senhor, que pregam o evangelho, vivam do evangelho. E mais uma vez ele vem. Eu, porém, não tenho servido de nenhuma dessas coisas. Até porque Jesus havia dito, dai de graça o que de graça recebeste. Ele recebeu o evangelho de graça. E ele diz, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Ou seja, nem estou dizendo isso para vocês começarem a fazer. Ele diz assim, porque melhor me fora morrer antes de alguém me anule na glória do Senhor. Então Paulo tinha ele tinha uma postura muito objetiva. Então ele disse, olha, embora a lei diga que os que servem ao templo do templo são servidos, ou seja, se mantêm, tiram seu sustento, por que não eu? Por que eu tenho que ser casado, vamos dizer aqui? Nessa fala que ele fala assim, fazer-nos acompanhar de uma mulher. Eu falo, olha, tudo bem, ele e Barnabé eram solteiros. Ele falou, mas tudo bem, eu posso me fazer acompanhar, mas eu não quero. E tem um comentário exegeta muito interessante sobre essa fala dele, tem um exegeta que diz assim, eu vou ler, né? Os próprios coríntios podem ter levantado a questão como se a falta de uma esposa desacreditasse a Paulo e Barnabé. Ou então temos aqui a escolha da ilustração a ser usada por Paulo para indicar a distinção entre ter um direito e exercer esse direito. Tanto Paulo quanto Barnabé eram solteiros no tempo de seu trabalho missionário. Paulo deixa entendido que se ele tivesse de se casar, o faria com uma irmã, ou seja, com uma cristã, uma crente, aqui diz, né? O exegeta diz assim. Então, veja, é interessante observar isso, né? Teria como indicar, Guga pergunta, teria como indicar um livro para estudar a importância de Isaías no Evangelho? Tem livros, vários livros, comentários sobre o Velho Testamento, trazem muito essas análises, esses estudos de Isaías, né? Tem uma coleção de livros, não dá para mostrar aqui, está do lado de casa, que trata disso, né? Eu estou vendo aqui, são 5 volumes que tratam do Velho Testamento e dão muita atenção às profecias, em especial de Isaías, que é justamente comentário, chama comentário sobre o Velho Testamento. Deixa eu só pegar aqui para você perceber. Essa obra são 6 volumes, eu peguei o volume 5 aqui, o Antigo Testamento interpretado, né? É muito interessante, aqui tá desculpa, vai ficar depois põe no espelho, você dá um print de tela, põe no espelho que dá para ler melhor, né? Porque ele fica espelhado aqui. Mas é aqui, do Champlin, né? Que é muito interessante, é um grande exegeta, o Antigo Testamento interpretado, versículo por versículo, e aqui, o volume 5 é justamente Isaías, né? Então, assim, sugiro, né? São 5 volumes do Velho Testamento e 6 volumes do Novo Testamento. Então, a coleção são 11 volumes. E olha, que é muito interessante o estudo, né? Ele é bem amplo. No caso do Velho Testamento, explora muito o texto hebraico e vem com as explicações, as traduções. No caso do Novo Testamento, explora muito o texto grego, o grego koiné, que é o grego escrito do Novo Testamento. É por isso que eu tenho postado algumas coisas com as análises, né, das traduções, por causa que eu busco me basear em autores, em exegetas
que são bem fundamentados nos seus raciocínios. Gosto mesmo. Não fico só com um, estudo os que são contrários, ou seja, eu estudo a corrente A, a corrente B, né? Nunca deixo de colocar que, olha, não é concórdia, olha, há outra corrente que pensa assim, há outra que entende diferente, né? E deixo sempre, né, para que entendamos que não há concórdia em muitas coisas, né? Nunca deixo de indicar também com qual corrente eu me alinho mais, né? Porque muitas vezes você tem alinha com certa parte da corrente, na outra você alinha com outra parte. Eu nunca deixo também de dizer, olha, eu me alinho mais com esse tipo de pensamento. Também não faço essa omissão, mas eu gosto sempre de mostrar todas as linhas, né? Então, Guga, seria essa a sugestão, tá? Seria essa a sugestão. Mais nenhuma pergunta, vamos para frente. E aqui então Paulo faz essa defesa, olha, direito meu, mas eu não vou exercer o direito. Ele era tendeiro, fazia tendas, e assim ele fez. Depois aqui, agora ele já vai mostrar. Ele diz, olha, eu não vou exercer esse direito e quero que vocês entendam a minha dedicação. Aí é como se ele dissesse isso, olha, eu quero que vocês entendam a minha dedicação. Por que eu me dedico tanto a isso? E aí ele vem a dizer, eu acho que essas letras da minha Bíblia aqui, elas estão diminuindo, porque cada vez que eu venho olhar, elas estão menores, eu estou enxergando menos, né? Então, eu não estava precisando me valer dos óculos para enxergá-la, mas agora elas ficaram menores, parece que de domingo passado para cá elas diminuíram o tamanho. Aqui tem uma pergunta, como ligar, bom, aí está um pouco, vamos lá. Como ligar com a mágoa de ter sofrido antissemitismo? Sou judeu, passei num concurso em Santa Catarina. Olha, eu não vou assim, é um caso muito específico, né? Me desculpa não discorrer, porque é um caso muito específico e até como fica gravado no YouTube, aqui eu não vou evitar de citar o nome, inclusive, né? Mas assim, eu entendo que discriminações afetam-nos muito forte. E a discriminação, o antissemitismo é algo assim histórico, né? Que vem desde a própria formação, né, do povo judeu, foi com muita luta, né? Com muita dedicação, com muito esforço. E até se entende por que muitas vezes a lei judaica ela é dura para com os judeus também. Mas assim, eu sugiro que olhemos com muita seriedade esses assuntos, porque o antissemitismo e quaisquer, né, ou seja, discriminações quaisquer, são abomináveis, né, quaisquer discriminações. E o antissemitismo é histórico, né? Cada momento da história a gente vê algo que os machuca, né? Aqui não vou entrar no mérito se as reações são corretas ou não, mas que há sim historicamente, né, um povo que nos anos foi dominado pelos assírios, dominado pelos babilônicos, um cativeiro no Egito, e ali lutando no passado, né? Depois veio a diáspora dos anos 70 da era cristã, né? A diáspora que só lá em 1948 ou 49 é que as coisas que o Estado vai se montando, mas essa montagem do Estado foi um pouco complicada, porque teve que abrir um pedaço lá de uma terra para voltar, e aí gerou anátema, gerou discussão, ou seja, é muito tumultuado. O que eu posso dizer é que a discriminação em quaisquer níveis é abominável, que não se pode discriminar ninguém em função de origem, etnia, raça, cor, credo, nada, nem por nada. Não se deve discriminar. E o antissemitismo, eu diria que é uma marca histórica ruim. Agora, como lidar com a mágoa? Sinceramente, é algo tão grande, tão forte, que é difícil dizer que é uma receitinha de bolo. Mas o que eu posso colocar é que mágoa é algo que nos machuca e nós alimentamos esse machucado quando alimentamos a mágoa. Um benfeitor chamado André Luiz
disse certa vez: guardar a mágoa guardar a ofensa é permanecer nas sombras. Porque a gente guarda a mágoa e a gente se machuca nela mais ainda. Porque a mágoa é um veneno que eu tomo e quero que os outros morram. Eu sou o principal prejudicado. A mágoa, ela me limita, prende os meus sentimentos, dificulta a externalização da amorosidade plena. Não quer dizer que não haja tristeza, mas para que guardar um ressentimento que mais mal faz a mim do que o bem? Então, eu uso muito a estrutura gramatical do verbo magoar, que é um verbo pronominal, reflexivo. Ou seja, eu não conjugo o verbo magoar, eu magoo, tu magoas. Eu conjugo o verbo magoar, eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, eles se magoam. Porque eu me magoo, porque não é outro que me magoou, fui eu que me magoei com ele. Então o próprio verbo já mostra isso, um verbo pronominal, né? Então eu penso muito nisso e trabalho, tento, né, também lidar, para que não guarde ressentimentos de nada, ainda mais algo cuja envergadura agressiva é muito grande, né, que é o antissemitismo. Mas quem sabe possa fazer esse exercício de entender que guardar a mágoa é permanecer na sombra, guardar a ofensa é permanecer na sombra, como disse o benfeitor André Luiz. Pensemos nisso, né? Quem sou eu para dar uma receita, né? Quem sou eu? Vamos seguir aqui com o estudo. E aqui Paulo então vai começar a demonstrar, né, a sua dedicação, né, o seu esforço. E aí ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Olha, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Essa frase dele, ela é compreensível. E não está fazendo uma justificativa que ele optar, vou pregar por obrigação. Não. Essa frase dele é compreensível dentro da lógica paulina, baseada no que ele diz do encontro dele com Jesus. Porque todo o relato dele, do encontro dele com Jesus, saiu de Paulo. Quando diz lá, Paulo, porque me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que quem persegue. Não recalcitres contra os agrilhões. Os grilhões, ó. Tudo isso é fala de Paulo. Ele que narrou. Então ele baseia-se nisso para dizer, ai de mim se eu não pregar, ou seja, eu fui chamado para isso. Quando Jesus me disse, olha, né, não recalcitre contra os aguilhões, ele estava dizendo, você foi chamado para isso. Quando Jesus disse a Ananias, esse é o vaso que eu escolhi para depositar o meu evangelho, levar a todas as nações, justifica essa fala de Paulo. Então por isso que ele diz, ai de mim se não anunciar, eu fui chamado para isso. O único ofício que eu tenho que fazer é esse. Então aí ele acrescenta, né? Ele diz, se o faço de livre vontade, tenho galardão. Então eu vou fazer de livre vontade. E porque evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Ele fala, olha, eu não posso viver sob o custeio de vocês. Eu tenho que me manter, porque eu não posso dar um peso a vocês. Não posso viver disso. Embora eu até poderia, aliás, né? Eu não vou viver disso, embora eu pudesse viver disso. Interessante, né? Então ele diz, não, eu proponho de graça. E isso vem ao encontro da frase de Jesus. Dai de graça o que de graça recebestes. Porque o evangelho ele recebeu de graça. Ninguém cobrou para falar de Jesus para ele. Ninguém cobrou nada. Então aquilo que me veio assim, por que eu vou levar com ônus para os outros? Sim, quando ele ia à casa de alguém servia a comida a ele, não pagava por isso, normal. Banhava-se, ficava na casa de pessoas. Mas o que eu queria dizer é que para fazer o seu custeio pessoal, ele não dependeria de ninguém. Ele entendia assim, e justo que assim entendesse.
o custeio pessoal. E aí ele segue. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Aqui Paulo está mostrando uma didática que não é hipócrita. Não é hipocrisia o que ele vai dizer aqui. É uma didática. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, eu podia me mostrar mais do que os outros, mas eu não posso, porque eu preciso entender que o Cristo veio para servir e não para ser servido. Procedi para com os judeus como judeu, e ele era judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. A que lei Paulo se refere? A lei judaica, aquilo que nós já conversamos quando estudamos a carta de Paulo aos Romanos, aqueles ditames da lei, aqueles ditames de lavar a mão, não lavar a mão, não colher espiga no sábado, e vai, ou seja, as obras da lei. Por isso Paulo dizia, eu não estou sob isso, embora ele fosse judeu de nascimento, e ele não seguia esses ditames, porque ele entendiam que esses ditames haviam sido, digamos que, revogados pela mensagem de Jesus. Como Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Ele entendia que essas obras não eram mais necessárias, mas ele respeitava, e se estava com os judeus, ele assim entendia e praticava. Ele diz, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aqui ele se refere aos gentios. Quando ele estava com os gentios, ele comia as comidas dos gentios, e muitas comidas dos gentios eram proibidas pela lei judaica. Que, aliás, tem uma passagem belíssima no capítulo 10 do Atos dos Apóstolos sobre isso, uma passagem com Pedro. Quando Jesus mostra os alimentos proibidos, impuros, e diz assim, quando Pedro tem uma visão, ele está na claraboia, está no teto da casa, e olha para o céu e tem uma visão, uma toalha estendida, e sobre essa toalha foram colocando os alimentos impuros. E uma voz vem e diz, pega e come. Pega, mata e come. Animais que estavam ali. Pega, mata e come. E Pedro diz, mas isso é proibido pela lei. E a voz diz a ele, não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Ou seja, não há nada impuro no sentido de proibido por Deus. Nesse aspecto do alimento, pode haver os que não nos fazem bem, mas ele quis dizer que os judeus, os gentios comiam aqueles alimentos, então que Pedro também respeitasse e, estando com ele, assim fizesse. E o que acontece nessa passagem é que estava indicando a ele que ele deveria fazer algo que a lei judaica proibia, que era entrar na casa de um gentio, que era cuidar de um gentio, porque tão logo ele tem essa visão, bate à porta, e era um emissário do centurião Cornélio, convidando Pedro a estar com ele. E Pedro vai no outro dia, e entra na casa de Cornélio, e vai se alimentar com Cornélio. E Cornélios, vai dizer, você não poderia fazer isso, você é um judeu. E ele conta a visão que ele teve. E a visão quis dizer a ele, olha, não existe pessoa impura, não existe isso, não existe povo melhor, povo pior, todos somos semelhantes. Interessante essa passagem, eu sugiro dar uma lida lá, vale a pena, né? E aqui Paulo, então, ele fazia de cena. Aliás, tem um momento que ele critica Pedro. Quando Pedro está em Antioquia, salvo engano, Pedro comia com os gentios e tudo mais, a comida dos gentios. Chegam emissários da igreja de Jerusalém, da eclesia de Jerusalém, a mando de Tiago, o justo, Pedro muda o comportamento, porque tinha olheiro.
judeu. Aí ele então se distancia, não come mais aquelas comidas. E Paulo fica assim, indignado, e chama a atenção de Pedro. Fala, por que quando não tinha olheiro aqui, em outras palavras, quando os emissários estavam aqui, você comia e bebia e andava aí com eles aqui, os gentios? Agora eles chegaram, você muda? É como se dissesse, que personalidade você tem? Né? Dá uma puxada de orelha em Pedro. Né? Porque Paulo tinha essa característica, bem determinado, né, naquilo que ele fazia. Então veja, e aqui então Paulo usa essa didática para dizer, olha, eu preciso mostrar que a pessoa não tem que mudar o jeito dela ser para poder seguir a Jesus, só tem que seguir a Jesus pelos ensinos que ele traz. Então pode ser judeu, pode ser gentio, pode estar sob a lei de Moisés, porque Jesus não veio destruir a lei, veio cumpri-la no seu verdadeiro sentido. Pode ser gentílico, que nem conhece, nunca conheceu Moisés, não interessa. A mensagem de Jesus é para todos. É isso que ele quer dizer. Né? E muitos falam, ele era hipócrita, ele fazia cena. Não. O que ele queria demonstrar é que ele judeu, ele não judeu, tanto faz. E aí há até uma ironia do destino, porque Paulo era judeu e tinha cidadania romana, ou seja, ele era judeu e tinha cidadania gentílica, né? Porque é nascido em Tarso. Então, interessante, é aqui que ele quer mostrar. Então, é uma didática que, no fundo, está dizendo, olha, a mensagem de Jesus não é para judeu, não é para gentílico, é para todo mundo. Por isso, você pode ser o que você é e seguir ao Cristo. É interessante isso dele. E ele diz, fiz-me de tudo para com todos, com fins de ganhar alguns, né, para a causa do Evangelho. Ele diz, tudo faço pela causa do Evangelho. Esse tudo faço dentro do que Jesus ensina ou ensinou. E aí ele diz, faz uma comparação, falava com o povo atlético, né? Não sabeis vós que os que correm no estado, todos correm, mas só um leva o louro, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ou seja, um atleta treina muito. Um atleta treina 4 anos para correr 10 segundos numa corrida de 100 metros. Então ele está dizendo que o preparo é importante, como todos. Então ele fala que ele, então, né, para conseguir essa coroa incorruptível, ele também corre, mas ele não corre sem meta. Ele tem um objetivo. Tem uma fala dele aos Coríntios que ele diz assim, prossigo para o alvo. E ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho o meu objetivo e nada pode me tirar desse objetivo. E aí ele diz, mas esmurro o meu corpo. Ele não esmurra no ar, esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão. Escravidão quer dizer o seguinte, olha, eu sou escravo de mim mesmo, ou seja, dos meus propósitos, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, veja, é interessante esse capítulo 9, né? Muito interessante, e que nos leva a alguns raciocínios, né? Aqui a Maria do Carmo diz, não podemos nos afetar aquilo que vem do outro. Assim, a ideia da mágoa, né? Perfeito, né? Mágoa é um melindre, vai ser assim, é um melindre, uma sensibilidade, mas é preciso entender que a gente se impacta com as ações dos outros, né? Então não podemos reduzir o sentimento alheio da tristeza que ele traz, do ressentimento que ele traz. Não podemos também reduzir e dizer, não, isso você está errado. Não, não é uma questão de estar errado. Talvez a questão é, isso não lhe faz bem. Eu pensaria mais assim, isso não lhes faz bem, quer dizer, guardar a mágoa não lhe fará bem. Não posso dizer é errado, porque eu estaria entrando na dimensão da consciência alheia, né? Mas eu posso dizer, isso não lhe fará bem. E por que eu posso dizer não lhe fará bem? Porque eu estou vendo que você carrega uma tristeza que está lhe coibindo, está lhe impedindo de observar outras circunstâncias da vida, né? Então eu caminharia mais para esse lado. Aqui, doutora Marlene faz uma pergunta interessantíssima.
Sempre tive vontade de ouvir uma explicação sobre a tão rápida transformação de Paulo na minha modesta análise. Você poderia tecer algum comentário a respeito? Sim, eu vou tecer, doutora Marlene, querida amiga, né? E professora, minha professora. Alguns comentários mesmo, porque alguns, assim, no sentido bem diminuto, porque eu não tenho uma capacidade para abarcar tudo isso. Mas vamos pensar. Quando olhamos o livro Paulo e Estevão, uma obra de Emmanuel, nós temos uma cena relatada, que é a cena em que Abigail, a irmã de Gesiel, que era chamado de Estevão, presencia a lapidação, o apedrejamento. E Abigail não sabia que Estevão era Gesiel, porque ela entendia que o irmão havia morrido nas galés. E ela estava com Paulo, tinha lá sua proximidade com Paulo, noiva, segundo a obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, e ali ela vê e reconhece Gesiel. E aí ela se assusta e diz, olha, mas é meu irmão, e Paulo fica atônito, sem entender nada. E ela chega a Gesiel, e Gesiel ali, agonizando pelo apedrejamento, Estevão, ele então diz, ele fica sabendo que ela e Paulo estavam ali juntos, então ele diz, Saulo, teu noivo, deve ser um homem bom, porque ele defendeu Moisés, a quem ele conhece. Quando ele conhecer a Jesus, ele também o defenderá. Essa fala profética de Gesiel, estava Gesiel nos falando da personalidade de Paulo, que era um homem que quando acreditava em algo, nada mais existia, senão aquele algo. E que o fato de Paulo perseguir os cristãos é porque ele tinha Moisés na frente. Para ele só existia Moisés, só a lei. E Gesiel, como qualquer pessoa de bom caráter e bondosa, ele enxergou mais fundo. Ele não enxergou as atrocidades externas, ele enxergou a personalidade. E disse, deve ser um bom homem, porque ele defende Moisés, a quem ele conhece. Ele está aplicando a lei duramente, porque ele conhece só isso, é isso que ele disse. Quando ele vier a conhecer a Jesus, ele também o defenderá. E Paulo vem a conhecer ao Cristo. E aquele encontro imediato, doutora Marlene, ele é mais significativo. Porque Paulo perseguia os seguidores de um homem que ele chamava de mentira. Ele dizia que esse homem não existia. Ele dizia que essa ideia de ressurreição era fantasiosa. Então ele acreditava piamente que se tratava de uma ilusão coletiva e de um engendramento absoluto. Mas ele se encontra com Jesus. Imaginemos a cena. Ele ali caminhando, chegando a Damasco, e de repente ele é tomado por uma visão, e ali, naquele atordoamento do momento, com inclusive uma certa mudança climática, me refiro à atmosférica, ele então percebe numa poeira e tudo mais, um vulto e uma voz que diz, Saulo, Saulo, veja, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele falou, mas quem será esse homem? Eu vim aqui, não estou perseguindo ninguém, eu estou vindo para aplicar a lei, etc. Ele falou, quem és tu? É a pergunta que ele faz. E Jesus vem e diz, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Ou seja, você não está perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo a mim, que talvez tenham falado, que os meus ensinos tenham te chocado, talvez tenha falado fundo em você e pela digamos, a carcaça judaica de um futuro doutor da lei, você estava refutando e transferiu essa sua refutação para a dor, para gerar dor aos que me seguem. Mas eu existo, eu estou vivo, eu fui crucificado, mas me mostrei depois, ou seja, eu venci a morte. Então eu existo, eles não estão vivendo de uma ilusão. Tudo isso estava na frase, eu sou Jesus a quem tu persegues.
E isso, naquele momento catártico, Paulo deve ter revivido muitas coisas. E essa revivescência de muitas coisas deve ter trazido a ele a certeza. Falei, esse homem é verdadeiro. Essa turma que eu estou perseguindo, eles não estão errados. Errado estou eu, por ter não entendido isso. E agora veio o próprio para me dizer isso. E aí ele responde, que queres tu que eu faça? Foi uma conversão imediata? Não. Foi uma determinação imediata. Esse que queres tu que eu faça, ele quer dizer, Senhor, eu estava fazendo algo errado, porque eu não sabia que estava errado. Eu achava que eu estava certo. Mas eu estou vendo que o Senhor está me dizendo que é certo, então eu quero sempre fazer o certo. Então o que é para eu fazer? Mas só depois, com Silas, né, com Barnabé, né, com Áquila, com Ananias, é que ele vai entendendo o que é de fato Jesus. Na convivência com Maria, na conversa com vários outros, aí sim ele vai se convertendo. Então ele vai se transformando. E se nós olharmos, doutora Marlene, a fala de Paulo, se olharmos lá o capítulo 7 da sua carta aos Romanos, nós veremos que a transformação de Paulo era um gerúndio, se transformando. Porque lá ele diz, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Vai mostrando que ele estava em constante transformação. Então eu diria que aquele encontro houve uma mudança de determinação, e essa foi rápida, imediata, mas a transformação foi ao longo do tempo. E ela só foi ser mostrada quando ele foi morto. Corri a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Olha, então ali sim. Então eu entendo que e aí fica limitado ao meu raso entendimento, doutora. Eu entendo que a transformação de Paulo foi ocorrendo, mas a determinação foi imediata, porque ele era assim, a personalidade do objetivo, do direto, né? Então eu diria mais dessa forma. Não sei se ajudei ou se compliquei mais. E aqui temos mais alguma pergunta? Não, obrigado. Ok. Eu que agradeço a vocês. Ótimo domingo para vocês também. Vamos. Acho que terminaram as perguntas. Aí nós podemos também encerrar a live, né? Muito bom. É isso, né? Faremos por aqui o nosso estudo desse capítulo 9. No próximo domingo não conseguirei fazer o estudo, estarei em viagem para participar do Congresso Espírita de Goiás, né? E a minha palestra será no domingo pela manhã, então não teremos o estudo, né? E no outro domingo também não, que estarei no Conecta, né? Uma palestra lá em Campinas. Então só depois que a gente volta ao estudo aqui da carta de Paulo, tá certo? Eu agradeço a vocês, né, por esse carinho para comigo, né, essa paciência de ficar aqui 1 hora, né, hoje foi 1h10 conversando sobre esse estudo nosso, né? Então, muito obrigado, né, pela paciência de vocês, que todos vocês tenham uma excelente semana, né, que começa hoje, um excelente domingo, uma excelente semana, e aos que aqui estão, né, se quiserem, hoje às 19 horas eu participo lá do Fala Boa, né? Eu vou postar agora no Story o link para vocês acessarem o estudo de hoje à noite. É um bate-papo, né, com Quincas, com Wellington, né, pelo canal espiritismo.net, e ali vou ter o bate-papo. Fica aqui o convite para quem quiser acompanhar hoje, 19 horas, o Fala Boa, espiritismo.net, mas eu vou deixar o link, eu já vou colocar nos meus stories aqui o link convidando, se alguém quiser. Muito obrigado, Deus lhes pague pela paciência, como bom mineiro eu agradeço assim, Deus lhes pague pelo companheirismo, pela paciência,
e até o nosso novo estudo, se Deus quiser.